Muito bem, pessoal! Saudações a todos vocês que estão aqui já pensando na aprovação desse ano e, claro, não poderia ser melhor, esse momento, porque a gente está acompanhado do cara que fez uma trajetória aí incrível. Foi primeiro lugar geral na UFR, aprovado na Isso UniOeste, aí, na UEL na e, UniOeste e na UEM. e mandou bem Quem demais. sabe pelo Enem também, né? Vai acabar pegando uma vaga no SISU também, Gabriel? Ah, quem sabe? Quem sabe eu costo alguma coisinha também, dá de tentar. Eu não Isso tô muito aí, preocupado, não, pelo menos. Tem com esse certeza. privilégio, não tá muito Eu preocupado não com tô isso. vendo rugas de preocupação no teu rosto aí, não, cara. Como Ah, é que é não. essa sensação aí, Não, cara? sumiu. Você já arrancou todas as fórmulas da parede? Você tinha esse tipo de parada no quarto? Como é que é isso, Nossa, assim? pior que eu não tinha, acredito. O que eu tinha eram umas coisas assim, mais com lembretes do que eu tenho que fazer pra estudar, assim, mas não, tipo, estudar sociologia. Era tipo assim, não esquece de anotar a unidade certa de medida em matemática. Coisa meio assim, mas fórmula eu nunca tive, assim. Eu não, não era desses caras. Também sou meio ruim, então eu não sou muito caprichoso, daí eu não fazia muito bom, não. Entendi. E as apostilas aí, você já se desfez delas? O que que vai acontecer com esse material aí? Conta pra nós. Eu queria, cara, eu queria tacar um fogo, queria fazer alguma coisa meio grandona, assim, mas daí minha mãe não deixou, ela falou que tinha que guardar, não sei o que, daí eu deixei. Mas meus arquivos eu apaguei tudo. Meus arquivos que eu tinha, grupo, saí de todos os grupos. Nossa, meu WhatsApp, que eu mais queria limpar é o meu WhatsApp, assim, limpei tudo. Aquelas Foi um mensagens do alívio, assim. Edir que Era chega muito assim, grupo. trocentos grupos do Edir, agora não tem mais. Esse é o primeiro sintoma, né? Quando eu É o passar no primeiro sintoma. vestibular, eu não vou falar nada, mas, né, vai ter sinais. O primeiro sinal, Aí o saiu de grupo todos lá, os não sei o grupos do quê, Edir. até plataforma de questão, às vezes manda mensagem pra mim e fala, suma daqui. Eu sumo, tirei tudo. Eu só acho que o principal que eu mais queria fazer, assim, porque eu acho que me incomodava, assim, o WhatsApp toda hora abre, né? E parece que dá um nervoso, assim, não sei. Pode crer. Gabriel, quebramos gelo aqui conversando um pouquinho sobre essas coisinhas assim mínimas que acontecem depois que você passou, né? Essas pequenas Uhum. mudanças aí, mas eu sei que grandes mudanças vêm pela frente e tem muita gente que está curiosa para saber. Eu já não vou deixar esse mistério para o final aí. O Gabriel Zanetti vai ser um calouro de qual faculdade? Você aprovou em três medicinas muito concorridas e muito conceituadas, né? O FPR, Sim. primeiro geral, o Uhum. EL e o UniOeste. Conta para nós aí qual foi a sua decisão, qual é o seu veredito, quem é que vai ter o privilégio de ter Gabriel Zanetti na sua turma? Acho que eu não escondo isso nas minhas redes sociais, mas é o El mesmo. É o El tem um. Acho que tem um quê de paixão minha, assim, Pra mim não teve nem escolha, assim. Acho que o negócio tá meio automático, mas foi o El mesmo. Legal, cara. E o que te levou a fazer essa escolha? Tem alguma questão relacionada à metodologia? Há quanto tempo você namora o El? E quantos anos tentando também esse resultado aí para a galera saber, que é uma das perguntas que o pessoal sempre faz. Ó, o Lucas, Olha, tu escolheu a maior do eu. sul do mundo aí, ó. Com certeza. Olha, eu escolhi a UEL porque no meu terceiro ano do ensino médio, fui fazer vestibular, assim, sem nem saber como que era o vestibular da UEL, e por uma sorte, mais sorte que juízo, eu passei para a segunda fase do meu terceiro ano do ensino médio, e eu fiquei, cara, eu fiquei muito feliz, assim, daí eu fui lá fazer a prova, visitei a universidade, fiz a prova na universidade, a segunda fase, em 2023, e daí eu vi a universidade, vi a cidade, nunca tinha ido pra lá, fiquei, cara, que lugar legal. Eu fiquei, nossa, fiquei meio encantado mesmo. Eu comecei a me integrar mais em 2024, como que era a faculdade, estudei mais, viajei de novo, fiz o vestibular, daí não passei de novo. Mas assim, sempre fiquei um pouquinho de longe vendo, pesquisei também, porque eu também sou bem entusiasta de método ativo, assim, que foi o que eu apliquei muito no cursinho, né? Então, TBL, assim, que na UEL, primeiro ano TBL, o segundo é PBL, então eu fiquei bem interessado nessas coisas, assim, e lá é desse jeito, né? Então, acho que foi um motivo muito bom também, e acho que pela instituição, assim, não sei. Me arrisco dizer que também tem muita parte passional disso, muita parte de ter criado aquele encanto, sabe? Aquele negócio até tipo assim, nossa, eu preciso disso, sabe?
Interessante. Cara, sabe que às vezes isso também é um fator bem motivador, né? Da gente começar a construir um ideal, né? E aí de repente você diz, não, mas pô, Uhum. cara, isso passa a ser realmente uma meta, é um sonho. Eu começo a idealizar aquele lugar, me Sim. imaginar lá e tal. Acho que isso é sempre uma coisa bacana, né? Isso pesou então bastante para você. Uhum. Legal, legal, Com legal. certeza. Massa. Turma, a gente optou por fazer aqui no Zoom, né? E olha só, já estourou a sala aqui, né? Já tem 100 participantes, tá? A gente é avisado que tava no limite, né? Espero que não tenha ficado muita gente de fora, porque isso aqui é uma oportunidade que não dá para perder. A gente está falando em visualizar, em se imaginar naquele lugar. O Gabriel, inclusive, ele teve esse lance de pensar na UEL, de se apegar com aquela ideia de se imaginar naquele lugar, né? Então, isso para ele foi importante. E aqui a gente, né, conversando com ele, vai se imaginando também. Tenho certeza que vocês já estão aí pensando, quando o Gabriel falou, né, na UEL, aí a Brenda já disse, espero ser sua calor ano que vem. Já vai idealizando Sim. isso, já vai Aham. mentalizando essa. Ó, eu vou fazer uma adenda aqui que eu tô lendo aqui. Quanto tempo de cursinho? Eu fiz 2 anos. Eu fiz o terceiro ano do ensino médio, mas o primeiro ano de cursinho e ano passado que eu passei. E Perfeito. daí, eu também acho muito importante idealizar, mas eu quero fazer um adendo bem importante também. Faça. Que eu acho que não. Eu sempre quis muito, mas assim, tenta ao máximo não. Tipo assim, óbvio que tem que sonhar, tem que pensar nisso todo dia. Eu tinha até um post-it de eu ficar pensando muito, mentalizando muito isso. Mas não faz de um jeito que vira um negócio, tipo assim, nossa, isso é tão perfeito que isso não é pra mim, sabe? Porque assim, eu Uhum. acho que tem gente que idealiza tanto, 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 num nível que, tipo assim, cara, isso é bom demais pra mim. Eu acho que tem tanta gente boa, tem tanta gente foda, assim, que eu fico, cara, talvez não vou conseguir, sabe? Então, eu acho que é uma questão de querer muito. Nossa, isso é muito legal, não sei o quê, mas não no sentido de, nossa, botar um pedestal maior que você, sabe? Eu acho que você tem que desejar, sim, mas sem tirar você da igualdade, sabe? Perfeito, perfeito. Isso é importante, né? E também ser capaz de idealizar e, ao mesmo tempo, né, de projetar a realidade e trabalhar para que essa realidade seja compatível com esse sonho, né? Com Isso também certeza, é você não chega na fundamental. prova e fica desesperado, assim. Porque você fica, meu Deus do céu, e fica naquele negócio, daí não, também não vai dar certo. Perfeito. Eu acho que vou ler as perguntas aqui que eu tô vendo aqui no meu monitor, pode ser? Bora lá, cara, manda ver. Tá. Do Gabriel, que diz com estudo ativo. Como você deu para sua aprovação? Não sei o que, obrigado, tamo junto. Ok, estudo ativo, eu digo, pelo menos pelo que eu entendo de estudo ativo, assim, pelo que eu aprendi com o Edir também, de um pouco de osmose, foi tudo que você tem um esforço literal, assim, para se aprender, né? Então, assim, fazer questão, fazer simulado, você tentar relembrar algo da memória, algo que era muito bom, assim. Você pensar, cara, o Edir falava bastante assim, tentar relembrar de algum conteúdo. Cara, puxa da memória, assim, você porque eu acho que você força mais sua cabeça a aprender, isso que faz você aprender de um jeito muito mais efetivo, assim, em menos tempo. Não é à toa que o que eu fazia bastante era flashcard do Anki, assim, não sei se vocês conhecem. Mas daí você força sua cabeça a você puxar a resposta, assim. Eu acho que muito mais do que simplesmente ler, do que copiar, que são coisas muito passivas, você não tá usando sua cabeça, né? À toa que se você quiser ler alguma coisa, enquanto você pensa em outra coisa, você pode. Você pode escrever alguma coisa enquanto você tá ouvindo música. Pode fazer, mas você vai ver que você não vai ter aquela fixação, assim. Então, acho que quando eu digo que eu foco muito estudativo, eu digo que, para além de ler, de ver uma aula, assim, também são coisas importantes, em seu devido contexto, eu priorizei mais em fazer coisas, em pensar e, vamos dizer, tudo que eu tive que esforçar um pouco minha cabeça para chegar na resposta e para me esforçar no geral para conseguir fixar melhor, sabe? Eu recomendo Federal Online como cursinho. Qual instituição fez o ensino médio? Eu fiz na particular, eu fiz no Alfa, que é um colégio da minha cidade. Eu recomendo Federal Online? Sim, com certeza. Eu fiz ele para a segunda fase da Federal. O que eu mais fazia era mandar prova, porque assim, eu até gostava de fazer discursiva para corrigir e tudo mais, eu sozinho, mas eu não confiava muito em mim, né? Porque para o UEL eu tinha o Biro e o Edir para ficar mandando, porque eu não confio muito em mim mesmo, porque às vezes posso fazer vista grossa para coisas que na UEL não seria certo, sabe? E daí lá eu fazia muito de mandar questão, assim, discursivo, fazer prova e mandar prova, fazer prova e mandar prova, fazer prova e mandar prova. Mas foi mais pra isso, assim, para as aulas, eu, pra ser bem honesto, eu assisti poucas, assim. E os simulados deles são ótimos também, mas foi mais isso que eu usei. Isso teve uma pergunta aqui É... que rolou, Gabriel, que foi a respeito justamente Hum, dos simulados dos cursinhos, né? Se você acha que, uhum. claro, que isso depende muito de cada cursinho, mas você acha que é válido fazer o simulado de cursinhos? Eles mascaram muito?
simulado de cursinho e prova antiga. Qual a relação que você estabelece assim de prioridade entre essas duas coisas? Porque isso é estudar de Cara, forma ativa também, né, cara? é, cara, é um assunto bem delicado isso aí, na verdade. Tipo assim, eu gostava muito de simulado nórdico, mas assim, eu escolhi muito a dedo, assim, muito a dedo. Tipo assim, Uhum, os lá da Sala Carolina, lá do Biro, eles eram muito bons, assim, todos eram muito bons, eu vi que era bem feito. Tinham erros normais como qualquer outro, tinham, mas assim, eram bem feitos. E o Federal Online também era muito bom, assim. Só que, cara, eu não me baseava, tipo assim, não pensava que isso ia ser meu desempenho na prova. Eu nem tinha, assim. Assim, porque eu sabia que podia ter muita alteração de dificuldade, prova muito mais fácil, muito mais difícil. Então, assim, eu não contava. O que eu contava era prova antiga mesmo, as provas verdadeiras da Federal, da UEL, não sei o quê. E o resto, cara, não confiava. Eu fazia para estudar? Fazia para estudar. Eu aprendia muito com isso? Aprendia muito com isso, mas assim, não usava como um termômetro, tipo assim, acho que eu vou conseguir passar, acho que não vou conseguir passar. Eu nem, cara, tentava tirar isso da minha cabeça, porque senão eu ia pensar à toa, assim, sabe? perfeito, perfeito. Muito bem. Galera, vamos ver aqui. Pode pegar as perguntas aí, como você estava Ah, fazendo, viu? Eu foi só pegando acabei aqui. emendando ali porque eu vi que tinha uma relação com coisas que a galera que perguntou na caixinha tinha perguntado, mas manda ver. Com certeza. Ok. Diferencial desse ano para aprovação, não digo nem de curso. Cara, com certeza, além de saber o conteúdo, eu focar muito na minha estratégia de prova e praticar as coisas mesmo. Praticar, quando eu digo fora do que envolve conteúdo, por exemplo. No ano que eu não passei, no primeiro ano de cursinho, cara, eu não cronometrava redação, por exemplo. Uma coisa tão básica assim que eu não fazia. Eu não cronometrava o tempo que eu gastava na redação. Então, em muitas provas que eu fui fazer com redação, eu me atrasava, me desesperava e eu perdia meu tempo. E, cara, não era por conteúdo, não era necessariamente por não saber fazer uma redação, mas eu perdia no tempo. Então, assim, fiz praticamente todos os meus simulados junto com redação junto, para eu ter essa prática, assim, porque às vezes acho que todo mundo já fez o vestibular, deve ter pensado, cara, eu errei isso por bobeira, eu errei isso por estar nervoso, eu errei isso porque minha cabeça estava em outro lugar, eu cansei. Sabe, são tantas coisas que eu não dá um pouco mais de controlar. Óbvio que não tem como ser perfeito. Eu também, cara, na União Oeste que eu passei, eu errei duas no gabarito. Então, tipo assim, cara, você não vai passar sendo perfeito, né? Mas assim, eu acho que você pode diminuir muito isso. E isso envolve muito praticando o contexto de prova e pensando, cara, lembrando, pegando uma prova que você fez, que você foi meio mal, assim, do vestibular verdadeiro, assim, pega o último da federal, se você não foi muito bem. Pensa, cara, aquela questão lá de matemática eu errei por quê? Realmente eu preciso fazer mais, eu preciso ver uma aula de novo, porque, cara, porque toda hora que é uma questão de combinatória, eu confundo simples com arranjo. Talvez seja, tipo assim, fazer mais questão que tem a ver com isso, sabe? Ou às vezes, eu, por exemplo, no meu primeiro ano de cursinho, eu não passei por segunda fase da federal, na verdade. Minha primeira e segunda fase foi a que eu passei, né? Eu, cara, eu deixei de fazer muita questão porque eu abri a prova e eu vi que as questões estavam até que tranquila e, cara, parece que minha atenção virou zero, sabe? Assim, parece que eu amoleci, assim. Eu cheguei na prova e falei, nossa, que questão tranquila, assim. Eu digo de exata, principalmente. Sou bem de exata. Mas que eu amoleci, assim, sabe? Então, tanta questão de exatas que eu perdi de bobeira, assim, foi porque parece que o meu cérebro deu uma desligada, assim. Então, tipo, às vezes aprender a ficar mais vigível em umas coisas. Você tem uma malandragem de prova, assim, sabe? Eu acho que quando você só faz prova por fazer, sem, vamos dizer, simular contexto, você perde muito isso, sabe? Eu acho. E eu Perfeito. perdi muito isso também, né? Eu acho que, mesmo que eu dizer que meu primeiro ano de cursinho, perdi vago por isso. Olha aí, ó, galera, isso é bem importante, né? Porque a E gente principalmente. pode falar, manda ver. Eu ia Não, eu ia dizer da fazer um questão adendo, tipo, do principalmente, por contexto de exemplo. prova que você falou, é muito importante. Sim, não é à toa que o Edir batia muito nessa tecla e eu cansei de. Cara, as aulas do Edir de discursiva da UEL era sábado de manhã. Esse negócio que eu não gosto de fazer é estudar sábado de manhã. Mas assim, eu ia, e quando eu não ia, eu mandava discursiva pra ele, eu cronometrava e mandava igual, porque eu falava, cara, eu não posso deixar de praticar isso, porque eu sabia que esse era o problema. O problema era a prova verdadeira, assim. Eu falava, cara, não podia deixar de praticar. Então, pode continuar falando, eu vou. Não, era isso aí mesmo. Queria Eu ver te... contigo a questão do contexto real de prova, né? Porque às vezes a galera, isso eu acho legal, que é um recado que a gente tem que deixar para eles, né?
Isso eu me lembro que eu conversei com a Carol ano passado, estou conversando com você agora, e a percepção dos Hum. aprovados é basicamente a mesma, né? De que você precisa, né, mudar um pouco a mentalidade daquele estudo de apostila para fazer um estudo de prova. Né? E esse estudo de Hum. prova simulada, né, não só com provas antigas, mas enfim, de você pegar algumas situações que são, né, como você falou das discursivas, e trabalhar em cima disso saindo da zona de conforto, né? Isso é Com mais certeza. chatinho, é um sacrifício. O Gabriel estava lá todo sábado de manhã fazendo discursiva comigo, mas isso vamos dizer assim, uma atitude que realmente acaba fazendo uma diferença gigante, né? Com certeza. Olha, tá tendo bastante perguntas, assim, acho que não vou conseguir responder todas, então, assim, as que for mais diferentes, assim, eu vou ter que escolher um pouco, sabe? Tem que dar uma filtrada. Então, a pergunta, se fazer todo dia antes, cara, praticamente todo dia eu fazia, assim, sabe? É algo muito pessoal, tem gente que passou sem fazer, assim, mas pra mim eu gostava bastante, sabe? Principalmente com conteúdo, assim, biologia aqui na UEL, o discursivo é bem chato, assim, é bem específico, eu acho que salva muita vida, sabe? Eu fazia pra muita coisa, mas se você quiser muito fazer só pra fórmula, coisa de biologia, coisas muito específicas, às vezes pra não ficar tão pesado, eu também acho muito importante, assim. Não precisa ser aquela pessoa que faz tudo antes de qualquer coisa. Eu acho que escolher bastante coisas bem específicas também vale a pena, eu acho. É, como é a sua rotina, usar o dia todo, fim de semana. Acho que isso é um bom adendo que eu posso fazer, né, sobre minha rotina. Eu, cara, não tinha nenhuma rotina muito difícil, não. Eu acordava 10 para 7, porque eu, eu estudava de manhã aqui em casa, porque eu também tinha o conforto de poder dormir mais, né? Porque às vezes o pessoal acorda cedo, tem que ir pra cursinho, tem que preparar, não sei o quê, às vezes perde um tempo de sono. E sono envolve seu desempenho no dia que você estuda, envolve sua concentração, envolve sua memória. Então, assim, sono é inegociável no sentido de estudar. Estudar a vida toda, mas estudar também, você. Cara, sono eu acho que. Isso é um negócio que o pessoal parece bobo, assim, mas sono é um negócio que salva vidas no sentido de estudar. Muito mesmo, assim. E eu sempre. E eu acordar um pouquinho tarde envolve. Não tarde, né? Mas acordar um pouquinho mais tarde, que geralmente o pessoal acorda, envolve um pouco isso também. Eu estudava de manhã, tranquilo até meio-dia e 20. Geralmente era simulado, assim, ou questões mais assim. Voltava a estudar 2 horas da tarde, corrigindo algumas questões. Depois eu posso entrar mais em detalhes, mas só falando da rotina assim mesmo. Voltava a estudar 2 horas, tinha um intervalo, umas 5 horas para eu comer, assim. Enrolava um pouco, uns 20, meia hora comendo, assim. Daí, 7h30, eu ia pra academia, ou ia correr, dependia do dia. Voltava para casa, jantava e dormia. Fim de semana, era bem dosado meus estudos, assim. Acho que eu não tinha horário para acordar, mas eu não fui acordar muito tarde. Eu estudava. Se eu acordasse 9 horas e me enrolasse, eu começava a 10 horas, lá das 10 até o horário de almoço, e daí mais 1 ou 2 horas à tarde. Domingo, cara, era bem pouquinho, assim. Domingo eram só coisas muito pontuais, assim, que eu sabia que eu tinha que fazer para desafogar um pouco meus estudos, mas era só isso, assim, em relação à rotina mesmo. Perfeito, maravilha. Cara, aqui, ó, perguntinha sobre isoladas, que cursos, né, que matérias você buscou fazer para complementar aí o que você estava fazendo como cursinho? Olha, isso é algo. Eu vou falar o meu, mas assim, acho que tenta não se basear perfeitamente em mim, porque isso é muito pessoal, sabe? Exato. Eu sou uma pessoa que, cara, eu tenho a sorte de ser muito bom em exata, sabe? Então, assim, eu nunca fiz um cursinho de matemática, de física. Não, de física eu fiz quando eu tava no ensino médio, mas assim, depois nunca fiz nada assim, porque eu não precisei. Mas assim, eu acho que tem que ser muito baseado no que você é pior, em que prova você vai fazer. Mas em relação a mim, eu fiz curso de redação com a Sol, porque redação, sim, era um problema para mim bem sério. É, fiz curso de literatura, porque eu sabia que as coisas da UEL e coisa federal, meio que obra, não tem muito o que fazer, né? Tipo assim, salva muito em relação a estudar e tempo também, né? Porque acho que ninguém tem muito tempo para ler todas as obras sem exceção, né? Sim, cara, até Principalmente se está fazendo vou 4, 5 aproveitar provas. para não perder o embalo e te perguntar uma coisa que é bem importante, que eu vi várias pessoas perguntando, porque você fez provas Hum. diferentes, né? Você fez várias Uhum. provas. E cada uma delas tem o seu programa de obras. Como é que você administrou isso assim, né? Teve gente que perguntou, ah, você leu todas as obras? Eu chuto aqui que não, né? Mas não só isso, assim, Uhum. qual foi, né, a sua estratégia para lidar com as obras de diferentes vestibulares? Claro, você deve ter priorizado algumas. Como é que foi isso? Olha, em relação à federal, eu li todas as obras, mas assim, com muitos adendos. Tem muitas obras antigas, né? Uhum. Sei lá,
Cara, eu li todas, mas assim, teve uma que eu li em 2023, uma que eu li em 2024, 2025 eu não li nenhuma mesmo. E tipo assim, Uhum. porque eu não vi muita necessidade, às vezes eu ia ler à noite, cara, eu dormia, eu acordava, eu não tinha lembrado do negócio, então assim, meu tempo foi pra nada, assim, sabe? Tem muito aquele negócio de ler algo pra... Eu gosto muito de ler, mas assim, quando é um negócio chato, cara, não vai, velho. Pra lembrar, assim, nossa, cara, é muito Entendo difícil. perfeitamente, cara. Te entendo perfeitamente. Então, assim, vai lá ler um livro nada a ver, assim, eu não rola, sabe? Vai ler aqueles livros, aquele carta chileno, até que engraçadinho, assim, mas... Ah, certo, cara, não... Cara, a UEL E daí, é. tipo Qual é assim, qual é o pior programa, ô, Gabriel, em termos de leitura que você achou chato? Qual deles você o mais achou chato, o programa mais chato, eu assim? acho que da UEL por causa do Fernando Pessoa, por causa do Fernando Pessoa e por causa da carta chilena. Eu gosto de Fernando Pessoa, só que, assim, pra você estudar, pra você entender, mas, assim, pra você ler, assim, no seco, cara, não rola. E daí, assim, da Federal eu li todos porque ao longo dos anos eu fui lendo. 2023 eu li uns livros, 2024 vi outros. Só que assim, não fez muita diferença não. A questão é mais era ver as aulas e fazer questão e tirar dúvida. Se você não lembra de alguma coisa, você vai lá, pesquisa, você faz um rank, você tira uma dúvida de novo. A questão é mais você, sabe, você ter uma noção que você sabe de tudo e testando para você ver se você sabe de tudo mesmo. É. Mas questão de ler, eu nunca fui muito bitolado. Até nas obras de sociologia, filosofia. Eu comecei a tentar ler, eu fiquei, cara, não tá saindo do papel, eu não tô aprendendo nada com isso. E eu não li. Uhum. Então, nunca mais pra ver se você tem que perceber se funciona, sabe? Se você tá lendo um livro. Eu tô lendo um livro lá da Federal. Cara, o negócio tá ruim, não tô lembrando de nada. Cara, abandona, sabe? Tipo assim, tem que funcionar pra você. Não é só porque. Eu lembro que teve Exatamente. um cara do ano passado, ano retrasado, né? Que passou em primeiro ano de mim, na Federal. O cara leu, tipo assim, 3 vezes. Daí, tipo, muita gente ficou bitolado, tipo, nossa, preciso ler o livro 3 vezes. Não, assim, Uhum. faz o que funciona pra você, sabe? Não tem muito esse negócio. Você vê que você não tá tendo concentração, você não tá motivado, não tem aquele negócio muito, tipo, faz algo que vai dar mais sucesso. Faz uma questão, vê uma aula de novo, sabe? Uhum. Então, Ou até ler outra coisa, né, cara? Que você está construindo repertórios, porque você ficar em cima de uma sim. leitura que não está sendo assimilada, né, se torturando com aquilo, é você perder o seu tempo, perder a sua confiança e até, né, de fato, acaba realmente que você não vai ter, né, um resultado nem para o vestibular, nem para a vida com uma leitura que se faz desse jeito. Então é melhor você pegar o texto, né, de um outro jeito, como você fez nas questões, nos materiais. A ideia é essa, né? Beleza, Uhum. perfeito. E daí, continuando os que eu tinha falado de isolado. Redação, o Edir, tinha feito salinha Carolina, que é uma sala de humanos, assim. Daí é muito bom, assim, porque minha Altamente base de recomendado. humanos, assim, filosofia era meio fraca, assim. Daí eu precisava bastante recuperar tudo, mais para a UEL, principalmente. E a Federal Online, fiz para a segunda fase. Fiz cursinhos presenciais de Biologia e Química para a segunda fase também, na época. Mas Massa. vai por desencargo de consciência, assim. Não que eu achei, nossa, imprescindível, mas eu fiz, assim, eu gostei. E ao longo do ano eu sabia que eu tinha que aprofundar muito em biologia, pensando nas provas que eu ia fazer, biologia e química. E daí eu fazia muito, eu lia muito material, eu tinha muito material e aula salva por vida de internet, e já tô uns 3 anos nessa história de vestibular, né? Então eu ia vendo, ia revisando, fazendo lista de questão, assim, para aprofundar, mas mais eu por mim mesmo do que uma específica, não tinha específica necessário disso aí. Perfeito, perfeito. Não sei se eu tô esquecendo de alguém, mas eu acho que não. Vamos ver. Deixa eu ver. Aqui, Anki. Ah. Boa noite. Teve algo que você fez durante esses anos de estudo que você chegou a pensar, putz, devia ter feito isso antes? Desculpa, não ouvi aqui. Eu tava lendo aqui o monitor, desculpa. Não, achei legal essa pergunta aqui. Teve alguma coisa que você fez durante esses anos de estudo que você chegou a pensar, putz, devia ter feito isso antes? Nossa, acho que deve ter algumas coisas, peraí. Eu acho que uma coisa que eu evitei muito, depois que eu fiz, eu fiquei, cara, por que que eu nunca fiz isso? Primeiro, é, fazer prova da UEM antiga específica. Eu aprendi isso na mentoria do ano passado, com a Mulher do Primeiro Lugar. E, cara, é maravilhoso, assim, são provas muito aprofundadas que, assim, se você conseguir, você não precisa acertar, você nunca vai acertar tudo, você nunca vai ir muito bem numa prova dessa. Essa prova, ela foi feita para ser muito difícil. Então, assim, toda hora você tem algo para se melhorar, você revisa e você aprende muita coisa, sabe? Eu aprendi muita coisa com isso e fazer provas da UEM específica, naquela época que tinha segunda fase, aquelas antigas lá de 2014, 15, 16, eu fiz até 22, eu acho, 2022. Cara, eu achei muito bom, assim, porque eu gosto de revisar dessa forma, assim, acho que funcionou muito para mim
Isso, uma coisa que eu evitei muito. Isso assim, cara, pra mim eu olhava pro outro lado toda vez que alguém falava isso. Você errou alguma coisa, você fazer uma lista de 10 questões sobre isso, sobre esse tema. Não sobre esse tema, só que sobre esse tópico específico. Uma lista de 10 5 questões sobre esse tema. Ah, eu errei uma questão de não sei o que, bem específica, assim. E daí eu sempre evitava, falar, cara, eu não vou fazer 10 questões, 5 questões sobre algo parecido, porque, ai, eu já entendi o que eu errei, não sei o quê. E quando eu evitava porque eu achava chato, só perder tempo. Mas depois que eu fiz, eu fiquei, cara, isso realmente fixa, assim, o meu erro, isso realmente fixa as coisas que eu vou aprender, sabe? Cara, por que eu não fiz isso antes? Tipo, assim, é algo que não toma tanto tempo, assim, 10 questões vai bem rápido e você foca no que você errou. Então, assim, para você melhorar, para você ter um progresso, cara, é mágico, assim. Isso eu também aprendi com o Lucas, da mentoria do Edir também, porque eu gostava dessas coisas, então. E eu Massa. evitava, assim, falar, ficava, cara, não quero, não quero, é chato isso aí, mas daí depois que eu fiz, eu fiquei, cara, por que eu não fiz isso antes? Massa, massa. Isso é bem legal. A gente trabalha muito isso em mentoria mesmo, que é a questão de prática de prova, né? E a gente escolher algumas provas, inclusive, que deem match com a abordagem da prova que você vai fazer, e até algumas outras que são até diferentes, mas que pelo grau de exigência são uma forma de lapidar o seu estudo. Isso a gente trabalha muito É, em o também é uma boa. mentoria. UFSC é fantástico fazer, porque realmente é uma prova somatória que vai ampliando os enfoques, né? E discursiva também é legal Uhum. fazer, mesmo que não seja, né, a discursiva da sua prova, do seu enfoque. Pegar aquelas discursivas FAMEMA, FAMERP, é sensacional fazer isso, porque Uhum. realmente você vai refinando a química e a biologia, por exemplo. Bem legal. Então, galera, fiquem atentos aí para essas dicas, são bem valiosas. Quantas Ó, questões eu por vi dia? eu falei isso, eu vi uma pergunta que você mandou antes da cartinha e uma agora que foi feita sobre quantas questões por dia, quantos conteúdos por dia. Eu vou ser muito honesto, assim, eu nunca contei. Tiveram um dia que eu fiz mais de 100, tiveram dias que eu fiz 30, 40, porque assim, meu negócio era, cara, se eu corrigir bem esses bagulhos, tipo assim, teve uma vez que uma questão da UEM, de eletromagnetismo, eu juro por tudo, eu fiquei 2 horas na mesma questão. 2 horas, porque ela era muito difícil, e eu pedia, sei lá, eu pedia pra IA, eu pedia dúvida pra negócio federal online que eu tinha na época, eu via vídeo, eu falava, cara, mas não tá indo, mas não tá indo, mas não tá indo. E quando eu entendi, eu fiquei, cara, agora tudo faz sentido, assim, eu nunca mais errei uma questão daquele tópico bem específico de eletromagnetismo. E assim, eu não me arrependo um segundo daquele dia, porque eu destravei um negócio que era muito travado pra mim, sabe? Mas um negócio bem específico, assim. Às vezes, com 1 hora de estudo, ele fazia tipo assim, ai, fazer mais umas questões lá, eu ia errar coisinha de bobeira e ia ficar por isso, sabe? Então, assim, Hum? eu nunca fui muito bitolado com isso. Óbvio que eu fazia muitas questões, assim, eu tava num. Eu não era, vamos dizer, eu não fazia corpo mole para estudar. Mas nem por isso eu era muito bitolado com o número de questões. Porque se eu fosse muito bitolado com essas coisas, às vezes eu ia me dar de cara com essa questão da UEM, que eu tinha que demorar para corrigir, para realmente entender ela. Eu ia meio que só descartar ela e ia perder uma lacuna imensa que eu podia melhorar, sabe? Cara, eu preciso passar um marca-texto aqui bem forte nessa sua fala, e trabalhando em cima dessa questão, porque ela sempre vem nas primeiras mentorias que a gente faz, vem na conversa que eu faço com os aprovados. Sempre que tem o aprovado aqui, a galera, quantas questões você fazia, quantas horas você estudava? Esse aspecto quantitativo ele não tem que ser considerado assim de maneira tão radical, galera, porque realmente o que o Não. Gabriel falou aqui, cara, para mim é o melhor exemplo que eu já vi a respeito da diferença entre qualidade e quantidade do que você está fazendo. Quer dizer, em uma questão que ele estava fazendo de eletromag, ele conseguiu ter um aprendizado muito maior do que ele teria fazendo aquelas listinhas de 20 questões. Ah, eu tenho uma plataforma de questões que ela gera para mim uma lista com 20 questões sobre aquele assunto. Que questões são essas? Da onde saiu essa bagaça? O que que isso vai te Sim. ajudar se essas questões não estão te desafiando no ponto certo? Porque a gente não está falando só de um conteúdo, mas a gente está falando de um tipo de raciocínio que você ainda não tinha desenvolvido. E aí você fez aquela questão, mesmo que você tenha demorado 30, 40, 50 minutos em cima dela, é muito melhor do que você ter feito 10 questões naquele tempo e não ter aprendido nada de novo com elas. Né? Ficar Com repetindo e certeza. martelando um negócio vai te dar até uma ilusão de competência, e isso é um negócio que você tem que parar agora, né? E mudar na sua mentalidade vestibulando, que é a seguinte: eu fiz 30 questões sobre tal assunto. Cara, isso não é tão poderoso assim quanto você imagina. Principalmente fazer questões em sequência sobre o mesmo assunto. Gera ilusão de competência. Você imagina que está sabendo muito daquela parada, quando aparecer na prova solto, misturado com outra coisa, você provavelmente não vai ter o mesmo desempenho. Então, procure se desafiar mais e intercalar os assuntos, tá? Baita, muito bom. Vamos ver, É, e Gabriel. hora de tudo, assim, eu também sou, cara.
Assim, nunca me passei muito, assim. Quando as pessoas que eu vi na minha vida, deixando de almoçar até 9 horas da noite, 10 horas da noite, cara, eu nunca fiz isso. E, assim, nunca foi essa questão. A questão era mais o que que eu fazia nesse tempo, não quanto que eu fazia. Porque às vezes você fica estressado, você perde noite de sono, daí você começa a não render por causa de todos esses fatores, sabe? Então, assim, às vezes o pessoal esquece do rendimento e fica muito no tempo, sabe? Então, acho que é um bom adendo para se ter. Muito bom. É, o Biro, perguntaram do Biro, fiz online? Fiz online, sim. Eu fiz a Sala Carolina. E ele me deu um intensivo da Sala Prof. Fiz poucas aulas assim, mas foi legalzinho também. E vale muito a pena, né, cara, o Biro, né? É bom. Ele é bem competente, assim, ele vai numa linha bem conteudística, assim, que eu gosto, sabe? Eu gosto de aprofundar bastante. Você Galera, estudou para segunda fase durante o ano? Então, vou aproveitar isso para para desenvolver um pouco em relação a segundas fases, coisas muito específicas, assim, de discursivas em relação ao meu ano. Para a segunda fase da federal, redação eu fiz desde sempre, porque eu sabia que era um problema meu, assim, uma vulnerabilidade minha. Então, desde fevereiro, eu estava lá fazendo resumo, argumentativo, dissertativo, papapá, fiz tudo desde o início do ano. E biologia e química, me tirei o assino federal online no meio do ano, porque eu achava que eu ia passar para a segunda fase, eu acho que tinha uma chance boa. E daí, sei lá, acho que eu fiz poucas provas, assim, durante um mês de julho, agosto, assim, e daí eu parei porque eu tinha que focar mais nas provas que eu ia fazer de primeira fase. E daí, depois que eu passei para a segunda fase, daí eu fiz bastante, assim, eu meio que fiz quase todas, que tem lá disponível no Federal Online. Mas eu tive que esperar, tipo, eu não fiz tudo antes, porque eu também não, a hora que eu chegar na segunda fase, eu não ia ter nada para fazer, né? Mas ainda assim fui pegando um pouquinho. Sociologia na UEL, fiz desde o início. Com o Edir, eu demorei um pouco para criar juízo, mas assim, eu fiz também ao longo do meio do ano, assim, eu já preparei antes também. Preparei uns meses antes, com certeza. Eu sempre fiz as coisas, estudei, assim. E, cara, biologia da UEL, vou ser bem honesto, eu não fiz nada. Assim, eu praticava, eu fazia os simulados. Quando tinha um simulado lá da UEL de segunda fase, através que o Biro fazia, com as discursivas, eu ia lá, fazia bonitinho e tudo mais. Mas eu não tinha preparação específica, porque eu acho que as questões da UEL, de discursiva, de biologia, são bem pá, 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 pá. Então, assim, qual que é o negócio? Tal. Qual que é não sei o que? Tal. Qual que é não sei o que? Tal. Então, assim, nunca fui. Acho que ele. Não tô vendo o Edir, mas. deixa eu me fixar na tela aqui. Ah, tá. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Tô Tá. aqui? Tá vendo agora? Sim, agora sim. Achei que você tinha caído, por isso que eu perguntei. Tá, onde eu tava, assim. Biologia, mesmo que eu não fiz nada mesmo. Eu acho que seria bom fazer, mas eu particularmente não fiz porque não vi muita necessidade, eu sempre fui muito bem, assim, em biologia, tipo assim, ia relativamente bem, assim. Eu sabia que eram perguntas meio, tipo assim, ou sabe ou você não sabe. Então, assim, por ser muito, não tem muita margem para interpretação, igual, tipo, português, literatura, e até um pouco de sociologia, tem que ter um pouquinho de, tem que ter vamos dizer, aquele molejo, não sei explicar, tem aquela estratégia de prova, aquela maturidade, você faz a questão meio que rápido. Biologia era muito só saber ou não saber, então eu foquei mais em estudar e saber os conteúdos, até os aprofundados, do que necessariamente praticar, assim. Mas acho que cairia muito bem, né? Não foi que eu fiz muito para federal. Mas na UEL, especificamente em biologia, confesso que eu não fiz. Perfeito. É... Cursinho presencial, não fazia. O que eu fazia era, eu ia à tarde num cursinho presencial aqui da minha cidade, no Alfa, e eu ia lá para estudar, tirava dúvida de monitoria, assim, mas era só para eu sair de casa e estudar em todo o ambiente, assim. Não era necessariamente porque eu não vi nenhuma aula, não fiz nada demais, assim. Era mais monitoria, corrigir redação, às vezes, de vez em quando, uma coisinha bem pontual, assim. Mas era mais para estudar, ter um lugar para estudar separado, porque basta ter estudado em casa, também é difícil estudar em casa pela questão do foco, assim, eu confesso que é um pouco difícil também. Perfeito. É, na parte de humanos, como você obteve mais conhecimento? Essa parte vou ter que torcer o braço, eu acho que eu ouvi muita aula, assim, eu ouvi pouca questão conteudista na minha frente, assim. Era mais um pouco da UEM, um pouquinho da UFSC, mas olha, nem da UFSC era muito focado, assim. Então, acho que o professor muito bom, assim, e pesquisar, e ser curioso, tinha muita apostila legal, assim, também. E daí eu acho que era mais, tipo, ver alguma questão e aprofundar um pouco, e ver umas aulas. No caso do Biro, assim, que eles têm professores excelentes lá. Realmente, para eu aprofundar, assim, vamos dizer, entender mais do que o básico, realmente, daí, nesses questões mais de humanos, assim, eu apelei um pouco mais para aula e para apostila mesmo, porque eu achei poucas questões aprofundadas de história. Não,
Achei poucas questões aprofundadas de. Não, história e geografia até que achei mais, mas assim, achei poucas de Filosofia. Filosofia. Mas se eu tivesse achado, eu teria optado mais por isso. Mas realmente é porque eu, Gabriel, achei pouco. É... Ah, a relação de se você consolidou a base antes de fazer simulado. É que assim, o meu ensino médio, ele foi bom, assim. Assim, eu confesso que eu não fui muito dedicado, mas após o terceiro eu já estava com uma base bem boa, assim, para fazer simulado bem direto. Mas se fosse eu tentando montar a base agora, eu ainda assim faria simulado. Eu acho que eu faria menos simulado, porque eu talvez pareça meio absurdo, mas eu fazia 3 por semana. Segunda, quarta e sexta, eu fazia. Segunda, quarta, sempre fazia. Assim, porque eu tinha muita base, assim, eu tinha muito. E, querendo ou não, era muito mais uma relação de achar meus erros do que necessariamente acumular muita base. Então, assim, pra mim, funcionou. Mas Gabriel, acho que se você eu fosse, trata tivesse. simulado como simulados ou provas antigas que você faz simulando a situação de prova? Como assim? Tipo assim, eu Quando simulo, você se eu refere a fazia. simulado, tipo, eu fazia três vezes por semana. Era uma prova antiga que você tomava para fazer uma simulação ou era um simulado Uhum. de cursinho? Não, era prova antiga. Prova de cursinho, assim, eu fiz pouquíssimo, né? Quando eu falei que eu acho legal, assim, pra brincar. Tipo assim, não tô falando que eu me baseava, assim, sabe? Tipo assim, eu mais tratava como uma lista de questão gigante, assim, não como necessariamente um simulado isso. É verdade. Fazer Adorei. isso é bem importante de se fazer, né? É verdade. Pra mim, simulado de cursinho era mais tipo assim, tá, essa lista de questão imensa pra eu fazer. Vou fazer essa lista de questão imensa. Era mais isso. Adorei essa definição de simulado, cara. Muito bom, muito bom. Simulado do É cursinho é uma verdade. lista de questões gigante que tem para fazer. Boa. Daí, mas eu fazia e ganhava muita coisa com isso, mas Sim. simulado é só prova antiga. Era só prova antiga e, por exemplo, não, como fazer prova antiga da UEM, o que que eu fazia? Como eu tinha um problema com redação e com tempo de redação com prova, eu fazia uma redação, depois a prova. No caso da UEM, como não, eu não sabia como que era um modelo de prova da época, mas eu fazia, sei lá, pegava 2, 3 matérias de específica para fazer, depois a redação, mais essas 3 matérias de específica. E daí eu fazia outras provas, assim, eu não. Banca Paulista são muito boas. UFSC, o NEB, cara, o NEB é uma banca muito difícil, mas que vale muito a pena. Uma do Ceará era muito boa, eu fiz o S, e tinha um outro do Ceará que eu fazia que eram muito boas, assim, que eram bem feitas, com bom conteúdo, assim. O que eu sou as ressalvas, mas assim, eu digo, não tem um nível legal para você praticar. E eu acho que isso, ou questões da mesma banca, sabe? Eu acho que, se eu não me engano, a UEL faz provas de outra prova de vestibular, além da Unicentro, faz uma particular, se eu não me engano, acho que a Unilago também fazia umas questões delas, assim. E tem umas, não sei, eu lembro que eu fazia questões da COPS, assim, e ia procurando questões ao longo do negócio, mas eu fiz muita prova antiga de prova que eu não ia fazer. Às vezes a prova não tinha redação junto, mas assim, por eu precisar muito ter esse hábito de prova e redação, eu fazia muito fazer redação e alguma prova paulista, alguma coisa assim que ia se encaixar até UFSC, que eu fiz assim uma redação em UFSC, sabe? Porque Boa. eu achava que eu tinha que ter essa prática, eu tinha que ter esse mão na massa com tempo, com estratégia, com cansaço, com ver como que eu posso me distrair para errar alguma coisa, ficar ligado com essas coisas, então era bem protocolar, assim. Beleza. Teve uma pergunta aqui para mim. As matrículas estão abertas? Sim, estão. Dá uma olhadinha no link da bio, qualquer coisa me chama depois ali, porque a gente tem os cursos todos aí já prontinhos para começar, tá bom? Tem a perguntinha aqui da Tainá, que é se você fez uma preparação, né, um cursinho para filosofia e sociologia da Federal. Foi com o Biro, né? O Biro ele faz coisa da Federal, mas assim, eu era meio. Eu não sou uma pessoa muito boa, eu acho, em fila e soço, assim, pra Federal. Eu nunca ia muito bem, assim. Esse ano passado, eu só gabaritei e eu errei uma só, não sei uma. Mas eu acho que foi bem, assim, foi muito bem. E. Só que nos anos passados eu, não, eu ia pior, assim, eu sempre errava mais, assim, eu não tinha desempenho tão bom. E o que eu vi uma dica uma vez, eu adotei isso e funcionou bastante, foi, além do Biro, que ele é um professor excelente, assim, eu acho que como as obras da Federal, tipo assim, se eles tocarem de obras, cara, você nunca fez uma questão sobre essa obra, porque sempre é algo meio inédito, dificilmente alguma coisa que tem questões antigas, né, pra você fazer. Então, eu acho muito importante você ver de fontes diferentes, sabe?
eu tinha recebido um resumão gratuito, que era um resumão imenso, tipo de 100, 150 páginas, de filo e sócio, que era resumão mesmo, um resumão que era quase um livro didático, assim. E daí, ao invés de ficar lendo aquelas obras que eu não entendia nada, eu pegava isso para ler à noite. Isso realmente me ajudou. Isso, de fato, foi um negócio muito bom, assim. Eu tentava diversificar a fonte. Eu vi o do Biro, eu adoro ele, assim, mas eu fazia várias coisas diferentes. Além do Biro, eu tinha esse resumão que eu tinha recebido baixado de algum jeito. Eu via aulas que tinha gratuito no YouTube. Eu via, tipo assim, eu sempre tentava diversificar as fontes, porque, cara, o professor pode ser o melhor que for, mas assim, a federal cobra ajuda que ela quer, às vezes, sabe? Então, assim, quanto mais você vê coisas diferentes, menor a chance de ser surpreendido, entendeu? Então, eu acho Perfeito. que para mim funcionou muito. E só nesse ano passado que eu diversifiquei as fontes, que eu consegui realmente ter um acerto muito bom, assim, em fio e sócio. Maravilha. Eu tinha Vamos que ver. perguntar sobre revisões. Revisões, É. minhas revisões eram Anki prova antiga. Uhum. E se por um acaso eu soubesse, tipo assim, porque se eu errasse, eu só não lembrasse de alguma coisa, alguma hora alguma prova antiga ia me alertar disso. Eu também não era, eu também fiquei mais malandro com o tempo, sabe? Então, assim, se eu errava uma questão de botânica, de histologia, eu quero uma questão muito, errei sobre o tecido tal. Cara, eu ia olhar e falar, putz, eu tô meio mal de histologia, né? Vamos estudar um pouquinho, vamos ter umas questões. Então, assim, era muito fazer provas antigas e com base nisso ficar meio, tem que ser meio esperto, né? Você estuda, você tem que estar presente no seu estudo, né? Então, assim, se você vê que fez uma questão, você errou, você falou, cara, se caísse uma questão com o mesmo tema, se fosse algo um pouquinho diferente, eu ia acertar, também não ia acertar, cara. Então, tipo assim, vamos lá, vamos estudar de novo, vamos rever. E Anki, pra mim, Anki, querendo ou não, pra coisa conteudista, de biologia, várias coisas assim, pra mim, Gabriel me salvou, assim, porque eu acho que se dependesse de eu ter que programar uma revisão muito planejada, muito, tipo assim, algo muito específico, tipo assim, na segunda-feira eu vou revisar Eletromag, daí na terça, eu ia me perder, assim, não funcionaria pra mim, eu acho. Então, assim, o, pra mim o Anki era bom quando era algo muito específico, que eu não ia ver em outra prova, provavelmente, mas talvez até isso eu veria. E para aquele resumão mais generalizado, cara, a prova me salvava, assim, tá? Então, Cara, eu vou nunca precisar marcar marquei na um. quarta-feira para revisar alguma coisa. Preciso fazer um marca-texto de novo aqui, cara. Você falou uma coisa muito importante, essa coisa de fazer revisões programadas em tal e tal data sobre tal e tal assunto. A gente vê muito isso na internet, né? Tem gente que vai influenciar o estudo de milhares de pessoas, transformando o estudo num fenômeno estético, né? Que é uma, ai, gente, então agora é hora de fazer o resuminho de tal Uhum. coisa, né? Mas só que tem uma coisa, cara. Tem que ser funcional. E aí você, primeiro, você trouxe uma coisa que eu sempre gosto quando vocês trazem, né, na experiência de sucesso aí de vocês aprovados, que é o que que foi o fio condutor das revisões, da onde é que elas saem, da onde é que elas brotam, de um, sei lá, de um esqueminha que tem que fazer revisões espaçadas de tanto em tanto tempo sobre tais assuntos. Não, brotou de uma coisa chamada prática de prova. O Gabriel fazia prova, percebia que estava errando aqui, e aí daí surgia a necessidade real de revisar aquele assunto, de reencontrar aquele assunto. Tem um outro, né, modo de pensar revisões, que eu acho que a gente pode também sempre colocar em jogo, que é pensar na recorrência, quando as provas têm padrões um pouco mais perceptíveis, né? A UEL, por exemplo, é uma prova Uhum. que muda muito por conta da questão da prova temática, mas a UFPR é uma prova Sim. que já dá para prever um pouquinho mais de padrões por recorrência, e até vale a pena de Uhum. vez em quando colocar alguns blocos de estudo por recorrência. Mas, cara, qual é o fio condutor de toda a revisão? O resto é perfumaria. O fio condutor de Uhum. toda a revisão é prática de prova. Ao fazer provas, você está revisando coisas que têm incidência real em prova. E está percebendo o Sim. que, que você tem deficiência real que precisa ser sanada. É isso. Sim. Perfeito, cara. Show de bola. Bora lá. Vamos lá. Até se for um caso com uma pessoa com menos base, assim, ainda, tipo assim, eu não descartaria o simulado. Eu faria menos, com certeza eu faria menos, né? Mas, assim, eu acho que não pode descartar porque te salva muito e muita coisa, sabe? Às vezes escolher, então, simulados muito a dedo, assim, simulados muito bons, assim, às alguns até mais tranquilos, que não precisa de tanto aprofundamento, eu acho válido. Mas, assim, eu nunca descartaria, sabe? Eu Uhum. realmente nunca descartaria. Tem muita gente que descarta porque tem que fazer no sábado, tem que fazer no domingo. Eu nunca vi um simulado no sábado e no domingo. Eu raramente fazia. Quase nenhum eu fiz no sábado e domingo, porque eu também odeio fazer no sábado e domingo. Então eu fazia num dia de semana. Então, assim, é em relação a isso, sabe? Eu pensava, mas você perdia as aulas de não sei o que. Eu não via as aulas de manhã mesmo. E Sabadão é não só me para fazer arrependo. aquela discursiva, ô, Gabriel. Ué?
Sabadão só discursiva de português e literatura. Só. E ainda assim era difícil pra mim, tá? Porque pra mim sábado de manhã estudar é um negócio que não se mistura geralmente. Entendi. Pode crer. Deixa eu ver aqui, cara. Vamos lá. Usava card pronto do ano, criava os próprios. Eu criava meus próprios, porque assim, nunca deu, assim, talvez pra alguém dê certo, mas pra mim nunca deu certo usar card pronto. Porque eu tinha que lembrar, era pra mim bom o card próprio, porque eu lembrava do meu próprio raciocínio que eu tinha tido na época. Mas nem é Uhum. tanto sobre o controle, é sobre o raciocínio do negócio, sabe? Então eu acho que pra mim card pronto não funcionava, e a chance de eu me lotar de junk era muito alta, então assim, não vai card pronto não. É, não prestou somatório, não gosta muito do estilo. Eu prestei somatório, eu ia fazer o EPG, mas eu passei na UEL antes. Na UEM, eu fiz verão, fui meio mal, fiz inverno, eu errei, eu não passei porque eu errei uma no gabarito. Olha só, fiquei em 16 daí. E daí. Mas nunca foi meu foco, assim, eu nunca pensei que eu. Porque assim, o UEM tem muito pouca vaga, o EPG nunca foi meu interesse. Então, assim, pra mim o somatório era questão de. Como eu explico? Era questão de praticar, assim, questão de treino, assim, por causa do jeito que funciona. Mas fazer pensando em passar, nunca fiz. Mas quase passei na UEM no meio do ano. Curso do português para federal, cara, existe muita questão de concurso. Um concurso, coisa assim, não concurso, mas assim, coisa assim. Eu já vi muitas listas de provas antigas que envolvem questão de português, assim. Eu fazia muitas dessas, assim, porque o conteúdo de cursinho de português, ele não, eu acho ele um pouco carente em provas de vestibulares, assim. Então eu não. Na UEL, eu me arrisco a dizer que eu vi pouquinhas coisas para a UEL, porque eu tinha medo que a UEL desse uma louca e cobrasse algo de gramática muito específico. Mas não foi o caso, né? Então, nem assim deu tudo certo. Mas para federal mesmo era fazer questão antiga, assim, porque até Campo Real, assim, às vezes você não vai fazer a prova, fazer Campo Real, assim, bastante, só prova de português. Ou tem outras bancas da federal. A federal tem várias provas que ela faz. Eu acho que é o melhor jeito, assim, porque vai ter questão que vai ser mais fácil, mais difícil. Eu acho que é difícil você sair desse escopo, sabe? Porque não é muito gramática, assim. Tem umas coisinhas que pode envolver um pouquinho, mas, assim, o grosso mesmo de gramática não é, sabe? Então, assim, fazer as questões, entender o jeito que eles gostam de fazer as coisas, eu acho que já é um ótimo quebra-galho. E funciona bastante, assim. Para mim, funcionou, Bacana, pelo menos. né? Perfeito. Cara, Quais cursinhos que eu fiz? Opa, pode perguntar, pode falar tem uma primeiro. pergunta bem interessante aqui que é sobre redação, né? Porque a gente sabe que cada prova tem um tipo de enfoque diferente e tal. Então, a pergunta da Amanda aqui, como é que você separava os diferentes gêneros de redação das provas? Com que frequência você fazia? Tinha um esquema do tipo, né, vou fazer toda semana, né, determinado gênero e os outros eu vou intercalando? Como é que você fez isso? Olha, para primeiro me basear o que que eu ia priorizar, eu olhei para as minhas notas, né? Porque, assim, como eu já tinha um histórico de redações que eu tinha feito ao longo da minha vida, o EL, o Oeste, Enem, Federal. No Federal eu nunca fiz segunda fase, mas, assim, eu tinha uma noção de como que eu importar por causa das notas. Eu já tinha feito várias, tinha enviado várias redações da Federal. Então, assim, o que fez eu ter essa noção foi eu olhar minhas notas e falar, cara, eu fui muito mal. Eu tinha ido mal em muita coisa. Então, assim, eu tinha ido muito mal na UEL, muito mal na Oeste, no meu primeiro ano de cursinho. E daí eu fiquei, cara, se eu não praticar um monte, eu não vou conseguir melhorar, sabe? Só que no ano da Oeste era outro gênero. Então, o gênero do ano passado não foi o mesmo de 24, era o Hum. mesmo de 23. E daí eu fiquei, tá, Oeste, eu fiz umas redações e eu tava indo muito bem, assim, eu consegui ir muito bem. O meu único problema era o tempo. Eu fazia uma redação boa, mas demorava muito. Então eu fiquei, cara, eu vou me ligar com tempo na redação, vou comentar certinho na redação, tentar fazer o mais rápido que eu puder, não sem perder qualidade, tentar manter a qualidade com um tempinho menor. E daí, eu vou ter que fazer muita redação, porque eu era muito ruim. Nossa, só tirei nota bosta antes de passar na UEL. Só notinha triste, triste, triste. Perdi muita vaga na época, perdi duas vagas na época por causa disso, na verdade. E daí eu fiz, cara, toda semana eu fazia. Toda semana, ou quase toda semana eu fazia, uma da UEL. Mas não me organizava muito em relação a toda semana eu vou fazer uma dessa. Era mais tipo assim, como eu tinha aula com a Sol, eu passava, toma aqui pra vocês umas propostas. Daí eu olhava e falava, tá, isso aqui pra UEL, isso aqui pra Federal, isso aqui pra. Eu ia fazendo. E, cara, eu fazia muita redação. Então, assim, como eu fazia na segunda, na quarta e na sexta, era no mínimo três. Então, sempre fazendo no mínimo três. Então, assim, eu fazendo três, sendo que uma seria uma curtinha na Federal, uma vez uma dissertação menor, que não é Enem.
Pra União Oeste, que, tipo, por ser artigo, pelo menos em 25 foi artigo, pra mim era mais gostoso fazer, é um negócio mais criativo, mais autoral. Então eu fazia sempre três, talvez, geralmente, ficar muito bitolado em três. Então, assim, era muito difícil eu não englobar todas que eu ia prestar, sabe? E daí, às vezes, eu revisava, assim, eu tava fazendo umas coisas e falava, cara, fiz pouco artigo. Daí eu voltava a fazer um artigo. Eu ficava meio ligado, assim, mas era mais questão em, como eu fazia três por semana, eu sempre ia englobar muita coisa. Mas às vezes eu ficava meio alerta, tipo, putz, e se cair uma dissertação não Unicentro, será que eu vou bem? Eu vou lá, fazia, daí eu tinha um termômetro, sabe? Então, assim, não era muito planejado, não, mas como eu fazia bastante, acho que eu conseguia me basear por isso. Maravilha. Cara, tem uma pergunta aqui que eu acho muito importante da gente tocar nesse assunto. Hoje eu tava ali no feed e tal, tava vendo, apareceu para mim uma publicação que era duas fotos lado a lado, e eu percebi, cara, era a mesma pessoa, só que era tipo antes e depois do cara ter ido para a guerra. Vou fazer uma analogia bem cruel aqui, mas o vestibular ele drena muito da nossa É, energia, né, do nosso emocional e tal. E, cara, eu vejo que você tá, assim, claro, evidente que você teve o resultado, e isso deve ter tirado muito, né, da sua atenção, você tá com um semblante muito saudável. Mas eu entendo que para pô, você que ter bom. atingido o resultado, você deve ter encarado com bastante saúde emocional, né, esse processo. Como é que você cuidou da saúde mental durante o processo? E se você fez algum tipo de acompanhamento psicológico, perguntam aqui a Carol e o Lucas. Eu fiz acompanhamento, faço desde 24 e, tipo assim, cara, é muito importante. Eu acho que, eu falei pouco sobre isso, mas é verdade, assim, eu acho que muitos devem saber, né? O tanto de provas que vocês às vezes podiam ter tido melhor, mas assim, por um nervoso, por um. Cara, eu não. Às vezes um desespero, eu não saber lidar com certas ocasiões que acontecem na vida, assim, na prova, vai lá, tem uma questão, esse desespero. Então, assim, saúde mental é algo muito importante pra mim, porque eu também sofri muito com essas coisas de vestibular, assim, e eu. Nossa, eu fiquei muito ruim isso na cabeça, mas o que me fez, vamos dizer, ficar melhor foi fazer acompanhamento. Eu sou uma pessoa que adora treinar, assim, eu adoro fazer academia, correr e tudo mais, me fazia muito bem. Então, todo dia eu fazia, todo dia, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, sempre dava um jeito de fazer, assim, pra mim era o principal, que era o, eu esperava meu dia todo pra eu ir na academia, pra eu correr, pra fazer alguma coisa, pra me desligar, assim, porque faz muito bem pro corpo e pra mim é uma diversão, né? Então, pra mim eu fazia isso com muito gosto, assim. É, uma das coisas também que parece ser bobo, assim, mas o fato de eu ir, sair à tarde para ir no meu cursinho também era muito importante, assim, porque eu não ia aguentar ficar literalmente toda semana em casa, assim. Tiveram fases da minha vida que eu fiz isso, mas, assim, era tenso, assim. E eu tenho uma questão de... O social me pega muito, sabe? Então, assim, se eu não tô com um ambiente de pessoas, eu chamava meus amigos pra sair, mandava mensagem, dava um jeito de ver eles, nem que fosse pra sair jantar, pra ir num barzinho e voltar 11 horas da noite, fosse. Eu digo isso fim de semana, né? Sempre dava um jeito de ver pessoas, assim, porque isso me deixava muito mal, sabe? Acho que as piores fases do cursinho foi quando eu tava muito sem ver gente. Então, acho que é muito principal isso. E questão de vida social, que pediram pra conciliar, eu fui muito pouco em coisas que eu ficaria até de madrugada, assim, tipo, vai, balada, coisa assim. Cara, balada, acho que eu fui uma em janeiro e só. E eu fui num festival que teve aqui em Cascavel em abril. Mas o resto, o que eu fazia pra sair, assim, era, por exemplo, chamar alguém pra jantar, chamar alguém pra fazer alguma coisa mais de boa. Às vezes meus amigos iam aqui em casa, a gente ficava até, sei lá, 1 hora da manhã que fosse também. Daí eu ia dormir, acordar um pouco mais tarde, mas estudava igual, sabe? Então, assim, porque eu não me passava em bebida, não me passava em muitas coisas assim, sabe? Então, eu não deixava de sair, não deixava de fazer nada, mas eu também não exagerava, né? Eu não ia lá e toda hora ficava bêbado, eu acordava podre, porque assim, no momento em que começa a afetar o seu dia seguinte, você tem que abrir o olho, né? Mas se você vai sair, fazer alguma coisinha boba, assim, cara, daí tudo bem, tipo assim, você não pode querer também, porque daí você começa a ficar estressado, vai ficar mal e também vai te afetar nos seus estudos, né? Então, assim, mesmo você querendo ser super chato e regrado com os estudos, até assim é necessário você ter uma vida social, sabe? Eu acho que é muito importante. Eu também, mesmo eu tendo esses cuidados e saindo, fazendo coisas assim, mesmo assim eu fiquei sentido, eu me sentia meio mal, assim, por não estar saindo tanto quanto pessoas que eu conhecia que não já estava na faculdade. É óbvio, você nunca vai sair igual alguém que está na faculdade, porque é outro contexto, é outra vida, é outro tudo, sabe? Então, mas eu não deixava de sair. Óbvio que eu saía menos do que uma pessoa que fazia faculdade, mas eu ainda saía, sabe? Porque acho que isso é muito importante, muito mais do que
as pessoas falam, assim. Eu acho que é muito importante, na verdade. Cara, muito legal, porque quando você foi falar ali sobre saúde mental, você falou sobre fazer exercício, você falou sobre ter vida social, né? E são perguntas que estavam até próximas umas das outras, mas vê como tudo isso está junto, Uhum, né? Tudo isso se relaciona. Não tem como você ter saúde mental se você reduz a sua vida a ser vestibulando. Isso é uma coisa que a gente sempre fala também, eu e a Fer, quando a gente vai trabalhar essa questão, né, da preparação emocional para o vestibular. Quando você diz assim, cara, quem é você? Eu sou o vestibulando fulano. Não, né? Você está uhum. vestibulando, mas você não pode Sim, reduzir a com sua certeza. vida a esse, né, a esse processo. Você precisa se encontrar também em outros momentos em que você está fazendo outras coisas, até para que o nível de pressão sobre esse sujeito que você reconhece como o vestibulando, esse nível de pressão não se torne uma coisa insuportável. Então você precisa fazer outras coisas Uhum. também da vida, evidentemente, com essa sabedoria que o Gabriel trouxe aí também, né? Da gente não se exceder, também não destruir a nossa saúde física aí se excedendo, né? Com Uhum. os prazeres mundanos, né? Mas é isso. Sim, né? Tinha uma pergunta aqui, qual cursinho você fez com fora o nosso mestre de literatura? Eu já eu tinha falado que era o da Salinha Carolina, que é o de humanas, que daí todas as humanas, assim. Fiz redação com a Sol, Federal Online eu fiz na segunda fase, eu assinei no meio do ano, mas fiz para a segunda fase, fiz dois presenciais de biologia, um de biologia, um de química. Para a segunda fase também, mas assim, foi muito bom, mas não é imprescindível. Eu acho que tipo, é dispensável nesse caso, mas ainda assim foi muito importante. É, eu tinha muitas aulas e materiais por fora, então assim, eu conseguia ver uma aula se eu precisasse de história, de biologia, de matemática, de física, então assim, tinha muito material salvado, tinha muita aula salva, então assim, podia dar meus pulos também com outras matérias, então por isso que eu não assinei mais nada. Mas é isso. E daí, o que você acha, o que vocês acham a respeito da quantidade de vagas da média UEPG? Vou te falar que eu não sei, me desculpa. Essa aí eu não sei das vagas da UEPG. É, tinha uma pergunta que eu queria responder aqui, que eu esqueci. Aqui. Como você corrigia as listas dos seus simulados? Primeiro, eu não tinha muito um método muito estruturado, mas assim, o que eu fazia intuitivamente? Era perceber se meu erro era por conteúdo, ou por causa do raciocínio da questão, ou por bobeira. Se era por conteúdo, solução até que um pouquinho simples, né? Você estudar, você fazer mais questões sobre o conteúdo para você lembrar, você ver uma aula, você ler, você fazer um Anki, se for algo muito específico que você não souber. Raciocínio, raciocínio de questão. Fazer mais questão, que nem eu falei antes. Tinha hora que eu queria evitar, falar, ai, cara, eu não quero fazer mais questão disso aí. Mas te ajuda, sabe? O que eu gostava de fazer é, talvez, guardar essa lista para outra hora. Tipo assim, então eu anotava no meu Google Test, que eu tenho negócio para. Eu não sou uma pessoa do planejamento excessivo, mas eu gostava de fazer quando eu esquecer. Então, assim, errei uma questão de um raciocínio de combinatória. E daí eu ia lá fazer 10 questões de combinatória na quarta-feira. Por que na quarta-feira? Porque só porque era um dia seguinte, 2 dias depois, não porque isso era planejado muito tempo antes. Porque isso eu não gosto. Mas assim, quando aconteceu isso, pá, aconteceu isso. Errei o negócio. Falava, cara, amanhã eu vou fazer. Porque daí eu dava um tempo pro seu cérebro, vamos dizer, dar uma. Porque talvez você estuda muito num dia e nunca mais faz, às vezes também é meio ruim, sabe? Então eu gostava de meio que dar um dia, dar 2 dias, porque ajudava a, pelo menos, eu consolidar mais esse raciocínio da questão que às vezes eu errava. Daí, conforme você vai fazendo mais lista e mais questão, você vai meio que rever isso, e vai testar se você conseguiu lembrar mesmo ou não, porque às vezes vai dar errado, às vezes vai esquecer, porque todo mundo esquece das coisas. Você vai lá, você faz de novo, e uma hora você vai lembrar, uma hora você vai consolidar isso, vai dar tudo certo, sabe? Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa. Das perguntas sobre isso. Que mês fez provas antigas? Cara, desde janeiro. Não, fevereiro comecei a estudar. Então, desde fevereiro que eu comecei a fazer prova antiga, porque eu sabia que eu já tinha uma base boa, assim, então, mesmo se eu não tivesse, se eu tivesse uma base até que mais ou menos eu ia começar a fazer provinhas bem tranquilas, assim, porque, cara, não sei, eu sou muito da prova, sabe? Eu sou muito do testar, sou muito do fazer, então meio que era isso, meio que meu. Normalmente, a galera que vem aqui para para esse hot seat aqui é quem faz prova como método de estudo principal. Não estou dizendo que a Sim. gente deva desprezar, né, outras ferramentas, mas a prática de prova é soberana, né? Isso é fundamental. É, assim, ó, eu vou fechar aqui com algumas perguntas, galera, porque senão a gente vai, né,
esgotar o Gabriel aqui, vai virar uma maratona para ele, também não quero abusar Ah, mas da tranquilo também, eu gentileza tô dele com aqui. pressa. Tranquilo? Tá, porque tem algumas É, um coisinhas pouquinho, aqui que estender um foram pouquinho mais, eu consigo me pontuadas. estender um pouquinho mais. Tranquilo, então, cara. A gente imaginou aqui até umas 11h30, então tá. Ah, tô brincando. Vamos lá. Então, assim, tem essa É, questão aqui do celular e das redes sociais, tá? Se tá. você deixava o celular desligado e como é que você lidava com as redes sociais, se você chegou a desinstalar, como é que você lidou com isso? Cara, rede social, o celular eu deixava ele meio longe de mim, eu não deixava de desligar, mas assim, ajuda, eu acho que funcionaria bastante, mas assim, o que eu fazia é só deixar muito longe. Se eu tava no meu computador estudando, deixava da minha cama. Como meu quarto ele era meio. Não é esse quarto, é um outro quarto. Ele é bem mais comprido, assim, a cama fica lá longe, eu meio que deixava lá. Ficava por isso, assim, eu só ia ver meu celular se eu fosse no banheiro, se fosse outra coisa, assim, sabe? Se eu ia passar perto do meu celular. Eu não tinha muito erro, não tinha como eu, vamos Sim. Não dizer, precisou radicalizar, apelar no assim, do celular. tipo, vou desinstalar tudo e tal. Não foi necessário. Não, não. E daí, cara, deixa eu ver, Instagram e WhatsApp e as coisas assim, eu tinha timer de quanto tempo eu podia ficar por dia. Eu raramente passava, mas assim, era tipo, sei lá, alguns minutos, assim, eu acho, sei lá, quase uma hora, um pouquinho menos de uma hora, acho que não, menos de uma hora, mas assim, eram uns minutos lá que eu tinha, e daí eu não, se eu me passasse muito, ia ser punido por mim mesmo, sabe? Então, sempre tinha isso pra ter um controle, mas não tipo assim, seu celular só desinstalar, porque eu acho que é muito radical, daí você volta e você continua, isso fica até pior, sabe? Então, assim, eu era Hum, só de fazer coisas mais moderadas, assim, pra não me passar, assim, porque coisas muito radicais, eu sinto que, da mesma forma que elas vão radicais, elas voltam radicais também. Então, eu não falo dessas interessante. coisas. E uma pergunta que eu achei legal também. O que você fazia naqueles dias que você não estava rendendo tanto, como se tudo não fluísse? Também achei legal. Olha, eu, eu tive vários dias assim, que eu fiquei meio pá da cabeça, que eu não tava muito legal. Dependia muito do quanto que era assim, sabe? Eu acho que. Peraí, que ficou um pouquinho ruim a usar. Que uma parte eu tentava. Então, assim, se eu tivesse ruim, assim, só um pouco ruinzinho, porque vamos ter parâmetros de ruim, né? Se eu tivesse assim, não tá rendendo muito, não sei o quê, eu ia tentar fazer alguma coisa mais tranquila, eu acho. Eu faria coisas mais tranquilas e continuaria, assim, eu só não forçaria muito a barra, sabe? Tipo assim, acabaria meia hora antes, acabaria uma hora antes, assim, porque eu também sou, porque às vezes esse não fluir muito, esse não render muito, pode ser um pouco de cansaço também, sabe? Então, assim, esse não tá rolando, cara, não tá saindo esse negócio. Eu meio que continuaria sem aquela forçação de, meu, eu preciso estudar mais, mas não sei o quê, mas não rendeu. Eu não ia ficar bravo, falar, cara, acontece. E daí eu ia continuar. Talvez se fosse algo tipo assim, cara, isso tá muito difícil, isso não tá saindo. Às vezes é uma questão, às vezes é um simulado. Cara, se eu tô fazendo, cara, não tá saindo, é muito difícil, isso não tá rolando, ou sabe? Coisas que estão muito difíceis, ponto. Se for algo importante, tipo assim, cara, uma questão que eu tava tentando ver um conteúdo, comecei a fazer umas questões e não tá saindo. Eu deixaria para o dia seguinte e usar a primeira coisa do dia eu ia fazer isso aí. Tipo, terça-feira, cara, não tá rendendo o estudo e eu deixei essa questão para corrigir, essa coisa para fazer. Faria como primeira coisa no dia da quarta-feira e se atrasar coisa também, tudo bem, é questão de prioridade. Eu não era uma pessoa que tinha coisas setadas para fazer. Então, eu nunca tinha matéria atrasada porque eu não setava coisas para fazer. Eram só pequenas coisas que eu ia fazendo, assim, conforme a demanda ia surgindo do simulado, sabe? Coisa que eu Uhum. A fazia parte de fixo era prova é que ia te praticamente dizer o que nada. você tinha que fazer, né? É isso aí. Então assim, se eu tivesse cansado, cara, se eu acabasse meia hora antes, não, se eu terminasse meia hora antes, uma hora antes, porque eu não aguento mais, cara, tudo certo, velho. Se tivesse horrível, não estudava mesmo. Eu nunca me obriguei a estudar num contexto muito horrível, nunca fiz isso, sabe? Uhum. Então, se era só o xoxo, tipo assim, vamos dizer, o bom e velho xoxo, cara, hoje não tá legal, eu faria o que eu tinha pra fazer, assim, do mais essencial, assim, tipo, cara, isso eu não posso deixar de fazer. Daí, aquelas coisinhas mais específicas, aquelas florezinhas, aquelas coisinhas assim, eu ia dosar. Se eu posso deixar de lado, beleza, mas se eu posso deixar para amanhã e tudo mais, eu faria, porque para mim não pesaria, porque eu não sou uma pessoa que tem várias coisas para setar, para fazer ao longo do dia, porque tudo é conforme demanda. Mas eu acho que é isso, assim, não tenta se forçar muito. Eu também não era pessoa de se forçar muito, não. Você Perfeito. anotava no tablet do caderno durante as aulas, era tablet, mas como eu não tinha aula toda manhã, naquele jeitinho normal, eu não anotava muita coisa, mas eu tinha muita anotação de ensino médio, anotação de cursos específicos que eu fiz, isolados que eu fiz, inclusive ao longo do ano passado.
E sim, era no tablet. Daí eu fazia muito simulado pelo tablet também, porque só se for imprimir todas as provas que eu fiz, nossa senhora, ali no papel. Perfeito. Cara, agora eu vou te fazer a pergunta tradicional que eu faço todos os anos para os primeiros colocados aqui, que é a pergunta que encerra nosso bate-papo e eu acho que ela é sempre muito valiosa da gente refletir. O Uhum. que você, Gabriel, é, agora conhecido também como Calouro Lepo-Lepo, diria para você, Gabriel, que estava ali terminando o terceirão, fazendo seu vestibular pela primeira vez, ou ainda para você que estava fazendo o primeiro vestibular para valer? O que o Gabriel, calouro da medicina agora, primeiro lugar geral da UFPR, calouro da UEL, diria para o Gabriel que estava fazendo seu primeiro vestibular para valer? O que você diria para você mesmo com a sabedoria e a experiência que você acumulou? Nossa, eu acho que tem muita coisa, mas assim, vou tentar resumir o máximo que eu puder. Acho que o número um, cara, confia mais em você, eu acho. Eu não sei, eu tinha uma síndrome de impostor muito forte, assim. Então eu sempre achava que alguém ia ser melhor do que eu, que alguém ia ter o desempenho melhor do que eu naquela hora, que toda hora algo ia acontecer para dar errado. Então, assim, eu tinha muito essa questão de ser meio negativo. Eu acho que eu ia tentar, eu tive que trabalhar muito isso ao longo da minha vida. E eu acho que confiar mais em você mesmo, porque assim, eu também não achava que eu ia passar em primeiro, eu também achava que eu não era tão bom assim, eu também não achava que eu era tudo aquilo, eu também não acho que eu sou tudo aquilo. Então, assim, a gente sempre acha que a pessoa que passou é um ser acima de todo mundo, é um ser muito mais foda, muito mais não sei o que, cara. Não é assim, eu também tinha essa noção e descobri que não é essa questão, sabe? Então, acho que normalizar um pouco e tentar não querer ter tanto pressão de você, que, meu Deus, você não consegue. Eu acho que parece bobo, assim. Quando eu ouvia isso, eu falava, cara, mas que merda, né, esse negócio aí. Mas você acreditar em você, você ficar menos nessa noia de que eu não consigo, não sei o que, realmente afeta você, sabe? Então, acho que isso, é, eu pararia de ter medo de fazer questão se eu erro alguma coisa, de testar com texto estimulado, de cronometrar, de fazer tudo que é mais fiel para a prova, porque eu tinha medo, porque eu achava que é chato, que é demorado, porque eu vou fazer isso, vou perder tempo. Mas isso realmente vale a pena, porque o que você vai fazer é prova, né? Não, tipo, é realmente a prova que você vai fazer. Então, assim, quanto mais você fizer, mais você vai amadurecer, mais noção você vai ter das questões, mais noção. Até coisas que não são tão conteúdo, que eu já falei antes, né? Distração, em que momento você fica cansado, como que você, sabe, coisas que vêm com, vamos dizer, o amadurecimento, mas não de idade, mas o quanto de prova você pratica e adquire de experiência. Então, eu não teria medo de simular contexto de provas e bater no meu erro e fazer questão do meu erro e não sei o que, não sei o que. Eu acho que o principal é a parte que eu falei antes, do emocional e isso, principalmente. Perfeito. Confie em você e não tenha medo dos seus erros. Enfrente-os e supere-os. Que maravilha. Sim. Lindo, Gabriel. Maravilha. Cara, só temos, todos nós aqui, a te agradecer imensamente pela tua generosidade aí de partilhar um pouco, né, desse momento especial aqui conosco, trazer a tua experiência, trazer, Uhum. né, também as orientações que são sempre preciosas, né? Cara, obrigado mesmo. Valeu. E sucesso aí na vida, sucesso na média. Agora bora gabaritar nas provas de anatomia Muito e obrigado. o diabo 4 que tem por aí. Tomara. Só fazer um adendo também, por último. Por Se favor. alguém, eu não respondi alguma mensagem que eu não respondi ao longo de todo esse papo, pode me mandar direct no meu Instagram. Eu tô, sou uma pessoa bem aberta, assim, eu tô com bastante tempo, na verdade. É g.zanetti9, se alguém quiser mandar mensagem. Vamos botar aqui Se tiver alguma dúvida, eu vou bota no mandar aqui. chat aí. Bota no chat aí. Pode Aí, ó. perguntar qualquer coisa, assim, que eu vou responder. Eu adoro responder dúvidas dessas coisas, então, assim, tudo que puder ajudar, eu estarei aqui, tá? Então, tudo bem, eu respondo, assim, já que vai bombar, Legal, tá? Tudo cara. tá ótimo, assim, eu tô com tempo, assim, tá tudo certo. Eu acho que eu queria muito Grato. ajudar as pessoas, então tá tudo certo. Grato. Obrigado por tudo, queridão. Parabéns, não só pelo seu resultado, mas e por essa sabedoria, por essa humildade, por essa querideza. A gente fica muito feliz de poder ter esse momento aqui junto com você. Obrigado mesmo, queridão. Um abraço forte para Muito ti, obrigado, tudo bom pra sucesso vocês, e e tudo de bom e boa noite pra todo mundo. bora gabaritar na vida. Isso aí, galera. Vamos lá. Sucesso. Valeu. Turma, quem perguntou aí pelos cursos de literatura, pode mandar mensagenzinha para mim ali que a gente está já fazendo as matrículas, tá? A gente já tem cronograma pronto e tem obras que a gente já sabe que permanecem em alguns vestibulares, aqueles que não lançaram edital ainda, mesmo assim a gente já tem um plano traçado, tá? Só falar comigo. Beijos, queridos, sucesso para vocês, tamo junto aí, bora seguir o caminho do Gabriel. Tchau, tchau, turma!